Começar de novo essa merda. Que diabo. Caramba. Tá gravando, isso aí vai estar para posteridade. Então, pessoal, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre senoides, né? Mas já entrando na aula de hoje na definição de fasor, tá? E depois que eu falar sobre fasor, a gente vai rapidamente abordar impedâncias. Eu vou tentar ser bem sucinto, bem rápido, tá? Para a gente poder ver no osciloscópio o conceito de impedância na prática. Se eu não conseguir fazer nesse vídeo, nessa aula, vai ficar para a aula que vem, como vocês imaginam, tá bom? Eu vou assumir que vocês todos já viram a aula 1, né? Então vocês já se lembram o que é amplitude, o que é ângulo de fase, vocês se lembram que se o ângulo de fase é positivo, isso significa avanço, negativo, atraso, tá? Que eu posso comparar o ângulo de fase entre duas senoides, bastando que elas estejam sob um mesmo nome, por exemplo, 2 cossenos, né? E na aula de hoje, a ferramenta dos fasores, né, a transformada fasorial, vai nos permitir, inclusive, fazer operações de soma e subtração com senoides de uma maneira bem fácil e direta. Vocês não vão querer mais usar as identidades trigonométricas depois que vocês aprenderam fasores para somar senoides. Prometo para vocês. Então, pessoal, antes de falar sobre a senoide, eu preciso me lembrar da equação de Euler, porque é a origem da representação fasorial de ondas senoidais. Então, vamos para a equação de Euler. Tá? E indo bem direto ao ponto, tá? Euler provou, utilizando séries de Taylor, que E na J θ, ou φ, tanto faz, é igual a cosseno de θ, mais J seno de θ. Então é uma coisa matemática mesmo, ele provou isso em expansão por série de Taylor. Tá? Que uma exponencial complexa, basicamente, é a soma de um cosseno com um seno vezes a unidade imaginária. Então, o que acontece com isso e qual é a grande utilidade disso em circuitos? Tá? Seguinte, ó, se eu imaginar esse número E na J θ, se eu pedir para vocês, escolham qualquer θ real, qualquer número que vocês imaginarem, qualquer θ real, vai repousar, vai cair sobre um círculo unitário. Isso parece bizarro, mas vocês só vão entender de fato a beleza disso se vocês fizerem θ uma variável. Tá? Se eu fizer θ uma variável e dizer que θ é igual a 0 graus ou 0 radianos, tá? Se eu fizer θ igual a 0 graus e substituir na equação de Euler, eu tenho que E na J0, obviamente, é cosseno de 0 grau mais J seno de 0 grau. Tá? E na J0 é E na 0. Isso vocês sabem que é 1. Então, na verdade, esse número vai cair no eixo real. Opa! Já era essa aqui? No eixo real, valendo 1. Se eu aumentar θ um pouco e vou lá para 30 graus, por exemplo, tá? Se eu fizer θ igual a 30 graus, eu posso trabalhar em radianos também, tanto faz, fica a critério de vocês. Se eu trabalhar em radianos, vocês se lembram a conversão de grau para radiano? Só para lembrar, vocês têm que lembrar e a gente tem que fazer isso, exercitar, né? 180 graus é π radianos. Tá? 30 graus, no caso, ou x graus, é y. Né? Ou x aqui, se eu quisesse usar x, né? Só não usei x porque eu já tinha falado x, né? Faz a famigerada regra de 3, né? Para descobrir que é 30π sobre 180. Então, para transformar grau para radiano, basta multiplicar por π e dividir por 180. Para fazer a conversão oposta, né, radiano para grau, multiplica por 180 e divide
por π. Né? O pessoal da física é até um jeito bom de pensar, né? Eu tenho grau em cima, né? Para tirar o grau, para cortar o grau com o grau, eu tenho que dividir pelo grau, né? Só para quem quiser criar uma regra e não usar a regra de 3, né? Mas a regra de 3 aqui é bem barbada. Mas eu vou trabalhar com graus porque é mais cômodo para nós. A gente tem uma facilidade maior de entender o que é 30 graus do que o que é 3π sobre 18, né? Que é π sobre 6, né? Enfim. E na J30 é cosseno de 30 graus mais J seno de 30 graus. Vou usar parênteses aqui até para não confundir, né? Não é 1 esse carinha, tá? Pelo menos não é o 1 mais J0. Tá? Se eu for avaliar cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2? Né? Raiz de 3 sobre 2? Tenho quase certeza que é. Né? Então vai ser raiz de 3 sobre 2 mais J seno de 30 graus é 1/2. Tá? Então, se eu colocar esse número complexo aqui, eu vou ter raiz de 3 sobre 2, quase 1. E aqui eu vou ter, o 1 está aqui, né? Eu vou ter aqui, esse ponto vai cair mais ou menos aqui, ó. Qualquer número entre 30 e 0, fica meio óbvio que vai cair num ponto intermediário. Quem quiser calcular valores, fica à vontade. Tá? Se eu for mais um valor, se o θ aqui for 45, eu vou ter E na J 45 graus, substituindo pela equação de Euler, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais J raiz de 2 sobre 2. Que eu vou cair raiz de 2 sobre 2, mais ou menos aqui, raiz de 2 sobre 2, mais ou menos aqui. Eu vou ter esse ponto. O jeito mais fácil de entender isso é o seguinte. E na Jθ sempre vai ter módulo unitário e, quem não notou, a fase que esse número forma, isso que eu estou desenhando aqui, esse carinha aqui, eles são números complexos, que a gente estudou, né, bastante lá em Sinais, por exemplo, e eu postei um vídeo também para vocês, a área do Moodle de vocês está atualizada, eu postei a aula de Sinais lá. Então, vai correndo ver isso aí daqui a pouco. Se tu está vendo gravado, para o vídeo agora e vai ver a revisão de números complexos. Basicamente, isso são números complexos. Que a representação retangular está expressa aqui, eu salientei agora aqui. Mas é muito mais conveniente trabalhar com polar. Por quê? Esse número aqui, 1, na verdade, é 1 com fase 0. Esse carinha aqui é 1 com fase 30. Esse carinha aqui vai ser 1 com fase 45. E assim por diante. Tá? Então, o que acontece? A exponencial pode ser tratada de uma maneira bem objetiva para nós aqui, evitando a matemática, como um número complexo com módulo 1 e fase θ. Não importa o que seja θ. O número E na J alguma coisa, se alguma coisa for real, aquele número tem módulo 1 e fase alguma coisa. Se for a Yolanda, aqui, minha cadelinha, vai ser 1 com fase Yolanda. Porque a Yolanda é real, né? Eu tô ali deitada. Né? Enfim, tá? Então, o que vai acontecer? Conforme o θ aumenta, eu estou alterando o valor de θ, percebam que eu estou percorrendo um círculo unitário. Ó. Porque o módulo de todos os números que eu plugar aqui o valor de θ vai ser 1. Tá? Então, eu vou percorrer esse círculo, tá? Nesse sentido, se o θ aumentar, né? Se o θ tiver sentido positivo, indo de 0 até um valor, até infinito, eu posso até pensar, os pontos da equação E na J θ vão percorrendo um círculo unitário.
Bem barbadinha, bem tranquilo. Isso aí vocês viram, sei lá em qual cálculo, né? Agora, qual que é a utilidade disso para nós? Né? Vocês devem estar se perguntando, né? Porque a gente viu que aqui a gente trabalha com senos. Perfeito? Vamos deixar, inclusive, como padrão, a nossa função senoidal padrão vai ser o cosseno. Tá? Eu sempre vou buscar expressar as senoides em cosseno. Tá? O que acontece? Se eu tenho qualquer ponto complexo, tá? E eu pensar na parte real desse número, eu basicamente posso expressar isso, inclusive vocês sabem dos números complexos isso, utilizando trigonometria pelo cosseno de θ. Então, pessoal, percebam uma coisa. Se eu tenho a função x de t, que é xm vezes cosseno de ômega t mais φ, né? Eu tenho essa onda aí. Por mais estranho que pareça, eu posso dizer que x de t vai ser a parte real desse número complexo aqui, ó. Xm e na j ômega t mais φ. Para abrir as chaves é uma coisa beleza, para fechar é uma tortura, né? Então, ó, a parte real desse número complexo, porque agora eu estou pensando em número complexo, ó. Isso é um número complexo, pessoal. Tá? E mais do que isso, tá? Se torna uma função, porque como é t, né, x de t, se eu pensar nessa função aqui, eu vou ter como resultado um número complexo, um número que vai cair no plano complexo. Porém, se eu isolo só a parte real, eu vou ter a função cossenoidal. Observe uma coisa, ó. Se esse ponto está circulando eternamente nesse círculo unitário, se eu não penso mais no ponto, e sim na projeção do ponto, observem, ó. Estão vendo como a projeção ela forma uma senoide? Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou fazendo com a mão aqui, né? A projeção desse número complexo, que é uma função de t, no eixo real, forma uma função senoidal. Ó, eu vou esticar o tempo agora, ó. Então, se eu olhar assim e expandir o tempo, eu vou ter basicamente um cosseno. Se eu expandir, se eu trouxer o eixo tempo de volta, digamos assim, tirar ele dessa, não deixa de ser de uma curva parametrizada, né? Se eu perceber a projeção no eixo imaginário, eu vou entender que a projeção do ponto no eixo imaginário é uma função senoidal, tá? Então, pode parecer estranho, mas eu vou preferir trabalhar com números complexos do que trabalhar com as funções de fato seno e cosseno, né? Os motivos dessa preferência a gente só vai entender quando a gente apresentar, quando a gente dá uma estudada nas impedâncias, tá? Seguinte, ó, pessoal, o que é o fasor? Tá? Eu já continuo essa abordagem, mas primeiro vamos focar nesse carinha aqui, ó. Tá? Que não é propriamente o cosseno, mas a gente sabe que o cosseno está ali dentro, né? Que é a parte real desse número. Então, se eu pensar em xm, e na j, ômega t mais φ. Se eu fizer uns paranauê, uns deep jab, assim, escrevendo essa exponencial, não como uma exponencial da soma, mas o produto das exponenciais, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Acho que todo mundo vai compreender que eu posso fazer isso. Tá? E daí eu só vou reordenar isso aqui. Assim, ó. Espera que eu só vou tirar uma coisa que está me incomodando. Vou mostrar para vocês. Eu comprei um motorzinho para fazer um bug para o meu afilhado.
Faz um ano, mas eu não consegui fazer ainda. O que acontece, né? Eu falei sobre a equação de Euler para dizer que é mais conveniente para nós trabalhar com esse número complexo e lembrar que é só a parte real desse número complexo, né? Então, o que acontece? Quando eu expressei nessa forma, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: E na J ômega t é a única coisa desse número que é variável. Isso vocês perceberam, né? Porque o tempo só está aqui. Né? Então, se o tempo é de fato a minha única variável, E na J ômega t é a única coisa que está mudando. Esse carinha aqui, na real, é uma constante, é um número complexo, que eu já vou falar. Esse carinha é um fasor. Fasor. Já formalizo para vocês isso. Né? Mas eu quero só que vocês percebam que E na J ômega t é a única coisa que varia. E como que E na J ômega t varia? É exatamente E na J teta, só que ao invés de teta eu tenho ômega t, que é a minha frequência angular vezes o tempo. O que muda se eu mudo o ômega? Né? Se eu tenho ômega baixo, imaginemos que eu tenho ômega 1, tá? Isso aí não é baixo nem alto, vamos dizer que esse é o meu meio, né? Ômega 1 radiano por segundo. Lembrando que ômega é em radianos por segundo, né? Significa que a cada segundo eu tenho 1 radiano. Tá? Então, significa que E na JT vai demorar 2 pi radianos, 2 pi segundos, desculpa, para fazer um círculo aqui. Porque, de fato, a frequência é 1 radiano por segundo. Fiz 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, 4 radianos, 5 radianos, 6 radianos, 2 pi radianos para fechar um círculo, né? Para fechar essa volta. Então, isso aí vai levar 2 pi segundos para ômega igual a 1 radiano por segundo. Tá? Se eu aumento o ômega, por exemplo, faço 2 radianos por segundo, aonde eu fazia 1, agora eu faço 2. Eu estou trabalhando com o dobro da frequência. Então, na verdade, eu vou dar o dobro de voltas aqui. Ou eu vou dar, no mesmo tempo, né, o dobro de voltas, ou vou fazer uma volta em metade do tempo. Né? Eu aumentei a frequência. Então, se eu for aumentando o ômega, eu vou dando voltas mais rápido. E se eu for diminuindo o ômega, eu vou circular aqui, esse ponto vai circular cada vez mais devagar. Simples assim. Tá? Então, na verdade, se eu mexo no ômega, eu não mexo, percebam, no fasor. Eu só mexo no ponto que está circulando aqui, na velocidade que esse ponto circula. Agora, o que é o fasor, de fato? Vou escrever aqui. Ó. O fasor é um número complexo que representa uma senoide. Senoide. Faltou, acho que tem acento, né? Eu não sei com a nova regra da acentuação, eu nunca sei que acento que perdeu ou ganhou. Né? O fasor é um número complexo. Tá? Só que ele é um número complexo especial. Sempre que eu falar em fasor, na verdade, eu estou falando numa senoide. Qual informação o fasor contém? Tá? O fasor da onda x de t, o fasor de x de t, que é denotado x barra, o Sadico usa negrito, tá, pessoal? Eu, nas deduções, nos meus exercícios, eu gosto de usar a barra por uma conveniência de escrita, né? Para não precisar ficar fazendo negrito no quadro, tá? Então, se eu escrever x com uma barra em cima, é fasor na nossa disciplina. Né? No Sadico, e algumas provas, inclusive, vocês vão ver o fasor representado como um número, como uma letra, né? Maiúscula e negrito também. Tá? Então, o fasor de x de t, que é o x barrado, né, que é o fasor, ele contém o módulo e a fase da senoide. Ô, professor, é tão fácil assim? É fácil isso? Parece fácil demais. Porra, se parece fácil demais, agradece, né, meu?
Por favor. É fácil, sim. É uma barbada. Tá? Óbvio que tem toda uma fundamentação, né? Tem que agradecer ao Euler, perfeito? Por quê? Porque eu posso trabalhar com aquele número complexo devido à parte real dele ser, de fato, um cosseno. O que acontece com o Fazor? Esse número, basicamente, vai ser o ponto de partida do ponto nessa representação. Né? Então, por quê? Porque E na J ômega T, com T valendo zero, começa aqui. Perfeito? Agora, se eu tenho um Fazor compensando esse E na J, multiplicando E na J ômega T, eu tenho duas mudanças, hein? Bem importante isso. Xm, que é a amplitude, o que vai acontecer se eu multiplico E na J ômega T por um valor qualquer? O que acontece com esse círculo se eu multiplicar todos os pontos por xm? Ele aumenta? Ou diminui? Ou diminui, né? Na verdade, eu escalono ele, né? Eu deixo ele mais gordo ou mais pequenininho. Tá? Então, na verdade, o xm vai ser a distância desses pontos à origem. Mexeria no raio dele, né? Isso, mexeria no raio desse círculo. Tá? O φ aqui, né, basicamente vai ser o ângulo inicial desse ponto. Então, esse ponto aqui, o E na J ômega T vai trazer ele para 1. Agora, se eu multiplico por E na J φ, o ângulo inicial dele vai se tornar φ. Daí ele não vai mais começar aqui, ele vai começar nesse ponto. Começar quando eu digo t igual a zero. Tá? Porque a gente vai imaginar sempre esses sinais infinitos. Né? Então a gente sempre fala t igual a zero para ter uma noção. Né? Posso selecionar qualquer tempo, tá, pessoal? O que acontece, basicamente? O Fazor mexe na amplitude do ponto e da posição inicial do ponto quando t é zero, ou qualquer t. Tá? Enfim, ele vai mexer no ângulo e no módulo. Tá? Então, quando t é zero, esse ponto vai começar ao invés de começar aqui, vai começar em outro lugar, maior ou menor, e com um ângulo φ. Com isso, pessoal, vamos imaginar o seguinte, eu até vou colocar aqui. Ó. Vamos imaginar que o meu Fazor é 2 com fase 120. 2 com fase 120 está aqui, ó, né? Ele está no segundo quadrante. Agora, olha só que interessante. Eu vou desenhar em azul se o ponto começasse aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Se o ponto começa aqui e eu penso na projeção, eu vou ter essa onda aqui, ó. Uou, uou, uou. Tá? Agora, se eu começo em outro lugar, e óbvio, né, esse ponto azul, ele começa nesse ponto, mas devido a E na J ômega T, ele vai para cima, né? Que nem esse verde aqui. Né? Esses pontos são só a localização inicial, mas ele vai circular com uma frequência ômega, né? Então, pensando na projeção, observem. Ó, uou, uou, uou. Tá? Eu sei que ficou ruim de ver, né? Mas se eu desenho essas ondas assim, né? Eu desenhei até muito mal, honestamente, né? Desenhei que nem minha cara esse trubisco. Mas se eu olho essas ondas assim, eu vou perceber que esses dois picos, né? Eles se defasam 180 graus. Se eu desenhar elas na horizontal, né? Para facilitar. E, na verdade, qual onda está avançada de qual onda? Se eu olhar isso aqui, faça um exercício mental, né? Girem isso aqui. 180, não seria 120? 120, desculpa. Boa, Guilherme. É o Guilherme, né? Isso. Obrigado. 120, né? Me distraí.
O 120 está atrasado, né? Quem está atrasado de quem? A onda azul, eu não sei se vocês conseguem ver a cor, vocês conseguem ver a cor, né? A onda verde tá azul, adiantada, não tá? a onda verde está adiantada 120 graus da onda azul, né? Porque o fasor me diz isso, inclusive. Um valor positivo é um avanço, né? Perceberam como eu posso relacionar fasores diretamente com o ângulo de fase da onda? Óbvio que as funções no tempo são a projeção desses fasores, né, no círculo unitário no eixo real. Mas para entender a diferença de fase e também a diferença de amplitude, né, eu não preciso pensar na frequência, né? Eu só preciso ter, de fato, o fasor. Tá? Então, essa representação ela é uma simplificação para eu deixar um pouquinho seno e cosseno de lado e pensar tão somente em ângulo, em magnitude e fase. Um detalhe importante, vocês devem estar se perguntando, mas professor, a frequência não serve para nada? Calma, a frequência vai ser muito, muito importante quando a gente estiver calculando as impedâncias. Porém, para comparar duas ondas, né, a gente vai assumir que elas tenham a mesma frequência na maioria das vezes. Tá? É porque é assim que acontece na maioria não, em todos os bipolos lineares, e a gente só vai estudar bipolos lineares aqui. Tá? As frequências vão ser as mesmas em todos os elementos, pelo menos se eu não falar diferente disso. Tá? Vocês vão entender isso na aula sobre impedância, que eu já estou vendo que vai ser na aula que vem. Tá? O fato é o seguinte, o fasor é um número complexo que me diz qual é a magnitude, qual é a amplitude daquela senoide e qual é a fase. Qual que é a grande coisa boa na impedância, digamos assim? É que perdão, pessoal. Qual que é a grande vantagem no uso dos fasores? Primeiro, é uma representação mais econômica, é uma representação mais fácil de verificar avanço e atraso, depois eu mostro para vocês, e ela é muito útil na hora de fazer operações de soma e subtração de senoides. Tá? Porque daí eu vou poder simplesmente somar e subtrair números complexos. Porque a soma de duas senoides é igual à soma de seus fasores. O produto não isso não é válido, tá, pessoal? Mas na soma, sim. Então, um detalhe. Essa onda que teria magnitude 2 e fase 120, expressa no tempo, ou seja, se eu pego essa onda verde e encontro qual é a onda que ela de fato é, essa projeção, ela vai ser 2 cosseno de ômega t, porque o ômega vai depender do ômega, né? Mais 120 graus, porque vocês viram que ela está 120 graus adiantada, eu acho que até foi o Ítalo que falou, em relação a um cosseno puro, né? Então, se escrevendo como cosseno, 2 cosseno de ômega t mais 120. Portanto, o fasor da onda é o módulo e a sua fase. Tá? Então, a gente vai deixar um pouquinho cosseno e seno de lado, né? E a gente vai literalmente escrever a senoide como um fasor. Mas como o fasor não contém a frequência, usualmente a frequência é dada. Por exemplo, eu vou dizer assim, o fasor da fonte de tensão é 180 com fase menos 120. Tá? Se vocês quiserem saber a frequência, pessoal, vocês vão ter que perguntar para mim, né? Se a frequência for crucial, eu vou falar para vocês, a frequência dessa senoide é 60 Hz. Tá? Porque eu preciso dar essa informação, porque o fasor sozinho não contém ela. Quando eu dou a onda no tempo, o meu fasor não tem ômega nele, tá, pessoal? Então, cuidado com esse detalhe. Né? Normalmente eu tenho que, se eu trabalho com fasores, ou a frequência não vai ser utilizada pelos motivos que a gente vai ver mais tarde,
ou eu vou ter que fornecer explicitamente, textualmente, né, aquela frequência. No próximo quadro eu vou fazer alguns exemplos apresentando os fasores, tá? Mas um detalhe importante, o fasor tem como base o cosseno. A gente vai trabalhar principalmente nesse início, sempre colocando os nossos fasores em relação a um cosseno. Por quê? Porque o fasor do cosseno vai ser 1 com fase 0. Tá? Então, se eu quero expressar qualquer onda senoidal, eu posso viajar aqui nesse círculo unitário mexendo na fase, no φ, né? E aumentando ou diminuindo a magnitude. Eu vou tirar uma fotinha do quadro. Diga. Professor, por que, não sei se é correto falar que é um sinônimo chamar que é representação polar, o fasor? Não, na verdade é. O fasor embora que é isso? Tem que tomar cuidado, né? Porque o fasor eu posso escrever ele na forma polar ou na forma retangular. Né? Mas usualmente, tá, o fasor é escrito na forma polar. Por quê? Porque a informação mais importante é módulo e fase. O que acontece quando eu represento um fasor na forma retangular? Né? Na verdade, eu estou representando ele como uma soma de um seno com um cosseno. Né? Porque eu pego a projeção no eixo real, tá? Que é o cosseno puro, digamos assim, e pego a projeção no eixo imaginário. Só que daí o que vai acontecer? Por exemplo, né? Um fasor que é 1 com fase 45 graus, se eu representar ele em retangular, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 mais J raiz de 2 sobre 2, né? O que eu posso escrever? E olha só que interessante isso é sensacional. Esse raiz de 2 sobre 2, eu posso escrever raiz de 2 sobre 2 com fase 0. E o J raiz de 2 sobre 2, eu posso representar ele como raiz de 2 sobre 2 com fase 90 graus. Todo mundo se lembra das representações polar e retangular, né? Então, eu estou escrevendo em polar, abri para retangular, e daí eu escrevi cada uma das parcelas em polar. Por quê? Porque isso aqui é um cosseno com ângulo 0. E isso aqui é um cosseno com ângulo de mais 90 graus, que é menos um seno, na real, né? Então, na verdade, tu pode representar o fasor, que é um número complexo, como tu quiser, seja na forma polar ou seja na forma retangular. Então, dizer que um fasor é a representação polar não está totalmente certo, na minha opinião, não. Tá? Porque o fasor tu pode usar qualquer representação para ele. Óbvio, a representação polar é mais direta. Eu sei que esse carinha aqui é um cosseno de ômega t mais 45. Porém, essa senoide eu posso expressar como raiz de 2 sobre 2 vezes um cosseno de ômega t, menos, no caso, desculpa, raiz de 2 sobre 2 seno de ômega t. Tá? Porque isso aqui, vocês ainda não... Eu acho que muito poucos notaram que isso aqui é menos seno, menos raiz de 2 sobre 2 seno. Por quê? Porque vocês não têm aquela sacada de olhar o fasor e saber que cosseno que é. E é isso que a gente vai ter nessa aula, tá, pessoal? Nos exercícios, os exercícios vão deixar isso bem claro para vocês, tá? Mas só para realmente deixar bem claro. Tu pode representar o fasor tanto na forma polar quanto na forma retangular, de acordo com a conveniência se for conveniente para ti, tu pode representar na forma retangular. Tá? E, na verdade, às vezes é. Se eu quero saber qual componente está em fase e qual componente está em quadratura, isso em máquinas elétricas é importante. Tá? Principalmente na corrente das máquinas elétricas, tem a corrente que está em fase, né? Corrente direta, e também tem a corrente que está em quadratura, com a tensão. Né? Então, é uma coisa que vocês vão ver lá em máquinas elétricas com o professor Canali. Eu acho que eu divaguei demais, né? Mas, enfim.
Tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora nesse tempo que resta? Então, eu vou colocar para vocês os exercícios aqui no quadro e vou dar para vocês uns 5 minutinhos e depois eu volto para resolver. Tá? Obtenha os fasores das ondas abaixo. E lembre-se uma coisa, o fasor ele contém módulo e fase. Literalmente vocês vão abstrair e esquecer a frequência num primeiro momento. Né? Alguém está com o microfone aberto, pessoal. Professor, não rola fazer uma multiplicação entre um e outro? Não vai funcionar com fasores, tá? A multiplicação. Tá? Porque quando eu multiplico duas senoides que têm a mesma frequência, o resultado vai ter uma frequência diferente. Tá? Então, a gente não trabalha com o produto usando fasores. Tá? Eu vou fazer um cafezinho para mim, tá? E eu vou retornar em 5 minutos para fazer, hein? 5 minutos. Eu vou deixar vocês aqui com uma musiquinha, então, enquanto isso. Tá? Um detalhe, hein? A questão 5 e a questão 6 aqui, o V5, desculpa, e o V6, vocês vão ver que é muito, 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 muito mais fácil de fazer utilizando fasor do que utilizando trigonometria, tá? Então, eu aconselho fazer o V6, o fasor do V6 é de fato a soma dos dois fasores aqui, ou o fasor do V5 a soma dos dois fasores aqui. Tá? Tu não precisa somar no tempo e depois fazer a conversão dos fasores. Tá? As propriedades que tu usava com Laplace, por exemplo, tu pode usar com fasores. Tá? 6 minutos é o suficiente para fazer esses exercícios aí, tá? Não? Talvez esses dois aí vocês estejam penando um pouquinho, tá? Mas os outros são bem tranquilos. Tá? Um detalhe importante. O fasor sempre tem como referência o cosseno. Tá? Não esqueçam disso. Então, as ondas que estão escritas como seno, eu tenho que fazer aquela conversão para cosseno que a gente viu na aula passada, né? Por isso que eu foquei bastante nisso, até falei, ó, a gente vai fazer muito mais de seno para cosseno do que o oposto. Então, fasor V1. O que o fasor V1, o que o fasor contém? A amplitude e o ângulo de fase da senoide. Tá? Esqueçam a frequência por um momento. Então, o fasor V1, tu vai ter que ver qual que é a amplitude desse cosseno, 7, né? E qual é o ângulo de fase desse cosseno? Qual que é o ângulo de fase? Tá? Então, esse fasor, quando vocês olharem esse fasor aqui, ó, vocês têm que olhar isso já pensando, tá? Isso aqui é 7 cosseno de ômega t mais 0. Então, é um cosseno puro com amplitude de 7, no caso, volts. Tá? V2. V2 tem duas respostas aceitáveis, na minha opinião. A primeira é bem fácil, meio óbvia. É menos 3 com fase 0, porque é de novo um cosseno. Só que a gente viu na aula passada que esse menos cosseno é um cosseno com que ângulo? 180? Uhum. Então, outra forma de expressar esse fasor de tensão é escrever ele como 3 com fase 180 graus. Esquecer o sinal menos. Isso, pessoal, ele é questão de gosto, honestamente. Tá? Desde que tu saiba que menos alguma coisa é uma defasagem de 180 graus, isso em senoides, para mim tá ótimo. Tá bom? V3. V3 é um pouquinho mais complicado que os outros, porque isso aqui é um
seno, né? Eu vou usar o rascunho, até não o rascunho, né? Eu vou usar aqui mesmo. O meu V3 de T, para fazer a transformada fasorial, eu sou obrigado a escrever, pelo menos no primeiro momento, tá? Escrever esse seno como cosseno. Tá? E a gente viu que se eu quero mudar o nome do seno para o cosseno, o que eu tenho que fazer com o cosseno? Somar 90? Atrasar 90 graus. Ei. Tá? Se vocês estiverem com dificuldade, faz o seguinte, imagina o cosseno puro, né? Imagina não, quando eu falo imaginar, tu pode pegar o lápis e desenhar, sem preguiça, né? Sem preguiça! Né? O que eu tenho que fazer com esse cosseno para ele virar um seno? E daí tu traceja o seno. Ah, beleza. Beleza, professor, agora eu vi, né? O que tu tem que fazer? Tu tem que deslocar para direita. Um deslocamento para a direita é um atraso, né? E isso, em termos do ângulo de fase, é sempre menos. Tá? Não esqueçam disso. Isso aí a gente falou na aula passada. Então, esse carinha aqui, o fasor V3, é 9 com que fase? Menos 90 graus. E agora, eu já falei isso aqui no final, né? Que número é 9 com fase menos 90 graus? É um número que se afasta 9 unidades, imaginem comigo. É um número que se afasta 9 unidades da origem e forma um ângulo de menos 90 graus. Que número é esse? Como é que eu posso escrever isso de outra forma? Pode escrever esse ângulo como menos π sobre 2, né? Mas tem outra forma de escrever isso. Essa notação é qual notação? Polar. Polar. Se eu escrever isso em retangular, como é que vai, o que vai acontecer? Vou deixar mais fácil para vocês, ó. Raiz de 3. Não, complicado demais, hein? Complicado demais, ó, pessoal. Um parênteses aqui só porque eu sou Renan, o benevolente. Olha só. Se eu tenho 1 com fase 0 graus, isso em retangular é 1 mais J0, né? Perfeito? Imagina o número na tua cabeça. Ele é um número 1. Né? Agora leve esse pensamento para os outros números, olha só. Se eu faço 1 com fase 90 graus, que número é esse? Imagina ele no plano. Ó. Onde é que ele está aqui? Cima. Está para cima, né? Está sobre o eixo imaginário, porque ele forma um ângulo reto, né? Que número complexo é esse? 0 mais J90? 0 mais J1. Mas J90 não, né? J90 é um puta do número. É 0 mais o quê? Mais J. Mais J. É J. Mas que diabo! Né? A gente precisa pra caralho dos números complexos. Vocês têm que sangrar os dedos fazendo exercício de número complexo lá. Daí estamos eu aqui, eu perdendo a minha voz. Vocês vão sangrar os dedos aqui comigo. Vamos seguir. 1 com fase 180, pessoal. Que número é esse? Vou tomar mais café para ficar mais tranquilo. Menos 1 J0. Menos 1 mais J0. 1 com fase 270, que é o infeliz do 1 com fase menos 90. É a mesma merda, né? Quanto é que é? 0 menos J. Menos J. Tá bom. Não continua. É menos J. Tá? Então, esse carinha aqui eu posso escrever como menos J9. Porque é 9, né? O módulo é 9. Né? E a fase é menos 90. Né? Então, eu posso escrever qualquer número que tem fase menos 90 como menos J, porque qualquer número com fase menos 90 está em cima do eixo imaginário negativo. Qualquer número com fase 0, eixo real positivo. Qualquer número com fase 90, eixo imaginário positivo. Qualquer número com fase 180, eixo real negativo.
Tá, professor, se fosse um 87, professor. 87, o que que tem os 87? Ele está 87 graus, por exemplo. tá no segundo quadrante. Mas como é que a gente representa esse troço aí no cartesiano aí? Ah, daí tu vai ter que fazer cosseno, daí vai ter magnitude, módulo, vezes cosseno do ângulo, mais J, módulo, seno do ângulo. Tem que ver a aula sobre números complexos que eu postei no Moodle, né? Mas, brincadeiras à parte, lá eu falo sobre isso, tá? Eu faço uma revisão bem básica, mas bem passo a passo sobre isso, tá? Sobre as representações de números complexos também. É só lembrar da fórmula de Euler, né? Se eu tenho E na J θ, isso aqui é cosseno θ mais J seno θ. Se eu tenho, sei lá, RE na J θ, isso aqui é R cosseno θ mais JR seno θ. Tá? Então, a parte real é R vezes o cosseno do ângulo, que R é o módulo, né? E a parte imaginária é R vezes o seno do ângulo. Tá bom? Deixa eu terminar. Isso aqui tá gravado, né? Então, ok. Vou deixar isso aqui porque vai talvez ser útil depois. Isso aqui é volt. É óbvio que eu vou preferir, pessoal, essa representação muitas vezes, porém, que nem eu falei, às vezes é bom representar em retangular. Tá? Seno e cosseno, fazores, a gente vai em, sei lá, 80% das vezes eu vou colocar em polar os resultados. Impedâncias, não. Tá? Impedâncias a gente vai trabalhar assim parelho, tanto com uma representação polar quanto a representação retangular. V4. V4 é um cosseno com amplitude 4 e fase 50 graus. Percebam que quando é cosseno não tem trabalho nenhum, né? É só pegar a magnitude e a fase. Simples assim. E 1. Muito importante. Esse seno, para representar ele em cosseno, até vou fazer aqui para não perder muito quadro, eu teria que escrever 0,1 cosseno de ômega t menos 30 graus menos 90. Tá? Não importa se eu já tenho ou não um arco. Para transformar para um cosseno, é só diminuir 90 graus, né? Atrasar aquele cosseno 90 graus. Então, eu vou ter aqui 0,1 com fase, a resposta, menos 120 graus. Amperes. E agora vamos para somas, olha só. Depois que tu converter os fazores, tu pode usar os fazores aqui. E, na verdade, deve. Tá? V5 em fazor vai ser o fazor V1 mais o fazor V2. Isso aqui vai ser 7 com fase 0 menos 3 com fase 0. Então, o fazor V5 é 4 com fase 0 volts. Esse é barbada, fácil, né? Agora, esse aqui não é assim tão óbvio, ó, pessoal. Professor, Diga. poderia fazer essa soma na forma retangular ou só pode na polar? Olha, soma eu sempre aconselho fazer na forma retangular, né? Tipo assim, aqui eu fiz na polar por quê? Qual que é o único momento em que tu pode usar a forma polar sem muito problema? Quando os fazores estão em fase, digamos assim. Né? Por que que eu não me preocupei muito com a conversão? Até desculpa se passou, se eu fiz muito rápido, né? Porque quando eu fiz a conversão, isso aqui vai ficar 7 mais J0 menos 3 mais J0, né? Então, como eu tenho 0 graus e 0 graus, esse fazor, até vou desenhar aqui, ó. Esse fazor aqui, ele é assim, ó. Esse fazor, que tem fase 180, ele é assim, ó. Né? Ele está em contrafase. Então, quando eu estou em fase ou em contrafase, tipo assim, daí eu posso somar sem muita dificuldade. Mas eu não aconselho, principalmente no início. Tá? Eu que fiz muito rápido e me distraí, né? Eu não vou somar na forma polar. Eu vou somar usualmente na forma retangular, porque é mais fácil, né?
Para somar números complexos, tu só soma as partes reais e soma as partes imaginárias, né? Esse fasor aqui, ó, ele vai ter essa representação aqui, ó. 9 unidades, menos 90, desculpa. Ele faz um ângulo de 90 graus. Usualmente, isso aqui vai ser representado realmente como uma seta, tá, pessoal? Eu coloco um ponto usualmente para lembrar vocês que é um número real, né? Que é um número complexo, na real. Um ponto. Mas, enfim, eu posso pensar em vetor, fica mais intuitivo para vocês daí, né? Fasorzinho. V4, ele tem amplitude 4 e fase 50. Então, fase 45 está aqui, fase 50 está aqui. Então, é esse número aqui, ó. Tá? Uma coisa, né? Esse carinha é bem maior. Eu só fiz ele pequenininho aqui, tá? Esse carinha aqui é bem pequenininho e tem fase menos 180, 120, né? Então, menos 120 é aqui, ó. Só que ele tem amplitude 0,1, então ele é bem perto da origem. Eu só desenhei ele maior também para ser mais fácil. Quando eu somei V1 e V2, eu somei esse carinha com esse carinha aqui. Então, na verdade, eu posso até pensar na soma gráfica, né? Eu somei um vetor que tem 9 unidades com um vetor que tem 3 unidades para cá, ó. Bom, então o resultado disso é um vetor desse ponto até esse ponto, né? Vocês se lembram de álgebra, né? Vocês aprenderam isso em álgebra? Alô? Sim. Sim, Ah, sim, eu bom. aprendi. Ah, bom. Não, então é bom saber. Então, o último carinha, ó. V6 vai ser V1 mais o fasor V3, que não é tão difícil, tá? Mas para exercício para começar é ótimo. Esse fasor aqui, ó, vai ser o V1, que é 7, com fase 0, mais o V3, que é menos J9, né? Ou até vou usar polar e depois faço a conversão para vocês verem. Que é mais 9 com fase menos 90 graus. Né? Se eu representar eles em retangular, eu tenho 7 mais J0. Como é que eu fiz essa conversão? 7 vezes cosseno de 0, 7. Mais J, 7 vezes seno de 0, 0. Vai ficar 7 mais J0. Que nem eu fiz com o 1 aqui, né? Só que daí tem 9 aqui. Né? Mas, como é que vai ficar esse carinha? A gente já fez, mas eu vou formalizar. Vai ficar 9 vezes cosseno de menos 90, que é 0. Mais, vai já dar menos, né, por causa do seno, vai ficar mais J9 vezes seno de menos 90, né, que vai ser menos 1. Daí eu já puxei o menos para fora, vai ficar menos J9. Então percebam que o fasor V6, ele é esse carinha aqui, ó. 7 menos J9, né? E agora que eu pergunto para vocês. Se eu quiser saber que seno é esse, ou que cosseno é esse, a forma retangular, ela é útil? Não é muito útil, não, né? Porque eu preciso saber módulo e preciso saber fase. Para saber exatamente qual que é a amplitude da senoide e qual que é o ângulo de fase que a senoide faz. Então, o que que acontece, ó? É muito mais conveniente escrever esse número em polar. Tá? E para escrever em polar, eu preciso calcular módulo e fase do número complexo. Tá? O módulo de um número complexo é a soma dos produtos, é a soma dos quadrados e tira a raiz. Pitágoras, né? Vocês se lembram? Se eu tenho um número complexo qualquer, essa distância aqui eu posso fazer por Pitágoras, né? Então, V6
o módulo vai ser raiz de 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado. E o ângulo de fase desse número, se vocês lembrarem de números complexos, é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, é a tangente na menos 1 da parte imaginária, que é menos 7, menos 9, desculpa, dividido por 7. Tá? Isso aqui vai dar um número... Deixa eu ver, tem aqui... 9 sétimos, né? E o arco tangente. O ATAM. 52,12 graus. Só que daí vai estar no menos 52,12. Desculpa, pessoal. E o módulo vai ser quanto? 7 vezes 7 é 49 mais 81, né? 130, vamos tirar a raiz. Cadê a raiz da porcaria? Raiz 11,4, né? Então, esse número é mais ou menos 11,4 com fase menos 52 ponto... Era menos 52 ponto quanto? Vocês estão me ajudando hoje, hein? Vocês estão me ajudando. De Jesus. 52,12. O que acontece? Se eu quero escrever esse V6, né, e tem que tomar cuidado, porque eu só posso fazer isso se o ômega for 10, tá? Porque eu só posso somar fasores, né, se as frequências tiverem a mesma frequência, o mesmo valor, tá? Se for a mesma frequência. Então, essa onda senoidal tem amplitude 11,4 e ela está atrasada em relação a um cosseno puro 52 graus, mais ou menos. Tá? Então, ela é um cosseno com uma amplitude grande, 11,4 em relação a um cosseno unitário, e ela está 50 graus atrasada, né, deslocada para a direita. Uma coisa importante, vocês podem fazer essas operações, essa operação no caso, usando soma de vetores. Ó. Tu está somando esse vetor, que é o vetor 7 com fase 0, com o vetor 9 com fase 90 graus. Tá? Então, se tu somar esses dois vetores, lembre-se que para fazer a soma eu tenho que colocar o final de um no início do outro. O fasor resultante é esse carinha aqui, ó. E pode ver que faz sentido, o ângulo fechou, bem parecido com menos 52,12. A amplitude também fechou, porque ela é maior do que as outras. Sempre vai ser isso, tá, pessoal? A não ser quando eu tenho fasores em quadratura, tá? Desculpa. Quando eu tenho fasores que não estão em quadratura, o fasor resultante pode diminuir, né? Como aconteceu aqui, né? Como aconteceu aqui. Tá? Basicamente, pessoal, é isso para hoje. Tá? Então, o que eu quero que vocês tirem dessa aula, né? Que o fasor é uma outra maneira de representar uma senoide. Tá? O que o fasor traz consigo? Módulo e fase da senoide. Quais são as vantagens? Eu posso somar ondas, né, muito mais facilmente com fasores, e eu posso representar várias senoides utilizando diagramas fasoriais, né, que são vetores. É muito mais fácil de fazer isso e entender as coisas do que desenhar um monte de senoide. Acreditem, quando vocês forem ver 6 senoides no tempo, é muito chato, é muito ruim de saber qual que é o pico de qual, não é tão simples assim. Agora, se tu desenha só fasores, tu vê bem fácil quais são as relações de fase, principalmente, entre eles. Por isso que é conveniente expressar fasor e não, de fato, a onda no tempo. Tá? A gente vai continuar falando sobre fasores na aula que vem, em todas as aulas, praticamente, desse início de semestre. Tá bom? Fiquem bem aí, deem uma lida, se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, no Sadico, nessa parte introdutória.
aula que vem a gente vai falar sobre impedâncias. Aquele abraço. Valeu, senhor. Boa noite. Valeu! Boa noite. Boa noite, meus queridos.